Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler os 6 primeiros versículos, que é aquilo que no texto é conhecido como a mensagem à igreja de Sardes. Essa é a quinta igreja dessa sequência de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Aquilo que no capítulo 1 de Apocalipse, o Senhor dá uma revelação a João. João é um dos 12 discípulos de Jesus, que andou com Jesus. A história bíblica e a história paralela à história bíblica, com comprovações históricas, ela diz que João foi o único dos 12 discípulos que morreu na velhice, que não foi assassinado. Todos os outros discípulos foram mortos. João, ele passa o final da sua vida debaixo do reinado de um imperador chamado Domiciliano, e ele passa o final da sua vida numa ilha chamada Patmos, como escravo. E literalmente João quebrava pedras nessa ilha de Patmos, uma ilha próxima aonde hoje é um país chamado Turquia, muito próximo ali. E ali João pede uma revelação a Deus, e Deus revela aquilo que é o título de Apocalipse, tirar o véu, desvendar, mostrar algumas coisas. E ali Deus revela, e uma das revelações do Apocalipse era 7 cartas a 7 igrejas existentes próximo à ilha de Patmos. Aquilo que era conhecido no texto sagrado, em Atos dos Apóstolos, como Ásia Menor. Então, hoje nós vamos ver mais uma dessas igrejas, conhecida como a igreja de Sardes. O texto bíblico diz o seguinte: ao anjo da igreja de Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas você está? Então, cite isso comigo, porque isso é muito importante nesse texto. Conheço. Você tem? Mas na verdade você está morto. O texto continua no verso 2 e diz o seguinte: esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Essa é a palavra do Senhor, palavra inspirada do Senhor. A igreja de Sardes, ela tem algumas peculiaridades. E quando você passa os olhos nesses 6 primeiros versículos, você percebe algumas coisas diferentes das outras igrejas. Por exemplo, nesses 6 versículos que nós lemos, não há relato na igreja de Sardes de heresia na igreja. Lembra que as outras igrejas que nós estudamos, as outras 4 igrejas que nós lemos o texto, existia problemas de heresias internas. Por exemplo, existem pessoas aí que praticam as obras dos nicolaítas, lembra disso? Existem pessoas aí que têm as práticas de Balaão. Existem pessoas por aí que eles estão ouvindo Jezabel, esses exemplos.
Mas também quando você olha esses 6 versículos, você percebe que não há relato de perseguição contra a igreja. Você lembra que uma das igrejas, um dos líderes das igrejas, Antipas, ele é queimado, ele é basicamente cozinhado dentro de um touro de bronze, em uma das igrejas, um dos presbíteros da igreja. Foi martirizado publicamente. Você não tem esses relatos na igreja de Sardes. Mas agora, quando você olha o texto, você percebe que há um diagnóstico de Jesus nesse texto. Jesus olha e ele detecta qual é a enfermidade dessa igreja. Ele vai receitar o remédio exato, ele vai dizer quais são os benefícios de ser medicado. Mas há algo que nós precisamos olhar nesse texto, nesse início, de que Deus conhece a sua igreja. Deus conhece a sua igreja, conhece o seu povo, porque Deus é dono da igreja, amém? Deus é dono da igreja. E aqui, basicamente, o que eu queria que você, se você não entendesse nada desse texto, você gravasse isso. Durante esses dias a gente vive a febre do bebê reborn, correto? A gente vive essa febre. E o que é o bebê reborn? É aquele que parece que está vivo, mas na verdade está morto. Sardes era uma igreja reborn. Era basicamente uma igreja reborn. Eles achavam que estava vivo, mas na verdade eles estavam mortos. E um dos problemas que essa igreja tem, e você vai ver isso no verso 1, é que aquela igreja, ela vivia uma certa arrogância. O texto vai dizer que Deus vai dizer, você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está... Aquela igreja, ela reproduzia uma tendência que tinha nessa cidade. Deixa eu explicar isso para você. Sardes era tido como uma cidade inexpugnável. Sardes estava no alto de uma montanha. E Sardes tinha a fama de que ninguém conseguia invadir Sardes. De quando os inimigos chegavam, eles conseguiam detectar pela posição geográfica de Sardes. Mas no século 17 depois de Cristo, aliás, no ano 17 depois de Cristo, houve um terremoto de grande magnitude em Sardes. A cidade foi jogada no chão. A cidade acabou com a cidade no ano 17 depois de Cristo. E o Império Romano reconstruiu Sardes num estalar de dedos. Foi muito rápido a reconstrução de Sardes. E em contrapartida, toda vez que o político entrega uma emenda parlamentar para o município, ele pede algumas contrapartidas. Você sabe disso. E qual foi a contrapartida que o Império Romano pediu a Sardes? A construção de um templo. A construção de um templo a uma deusa específica, e essa deusa seria a deusa da ressurreição. Todas as ressurreições que existiam em Sardes, era dada essa divindade. Mas também Sardes, geograficamente, tinha algo muito interessante, porque tinha um grande cemitério que de toda a cidade, todo mundo avistava o cemitério. Você tem fama de estar vivo, mas você está... A padroeira da cidade de vocês é aquela que ressuscita os mortos, mas, no entanto, isso é um tanto contrário ao que está acontecendo, porque vocês também têm o maior cemitério da cidade. Mas sabe qual era o grande problema de Sardes? Ela queria ser bem vista aos olhos da cidade e não aos olhos de Deus. D.L. Moody vai dizer num dos seus textos, um grande pastor de uma grande igreja de Chicago, esse homem já faleceu e essa igreja já não existe mais, isso foi no século XIX, ele vai dizer o seguinte, sabe qual é o nosso problema nesse assunto? É que nós estamos muito mais preocupados com a nossa reputação do que com o nosso caráter. O que é reputação? Reputação é o que os outros acham de nós. Caráter é o que Deus acha de nós. Dá para entender isso?
Nós vivemos uma geração da imagem. Nós vivemos uma geração que a imagem diz muito. Você já reparou que no Instagram todo mundo é feliz, magro e bronzeado? Você já viu? No Instagram todo mundo é feliz. É magro e é super bronzeado. Todo mundo é feliz. Você já viu como que a gente gasta muito tempo da nossa vida preocupado com a opinião dos outros a nosso respeito? A igreja de Sardes era uma igreja que queria ser famosa na cidade, mas Deus está dizendo, vocês precisam ser famosos aos olhos de Deus. E de vez em quando a gente gasta muito tempo querendo convencer quem não quer ser convencido. Hernandes Dias Lopes vai fazer uma diferença de integridade e reputação. Ele vai dizer, integridade é o que os outros veem, reputação é o que os outros dizem de nós, integridade é o que os anjos falam para Deus a nosso respeito. Dá para entender isso? Pastor, fulano falou mal de mim. Olhe para mim e preste atenção. Vão falar mal de você até que a morte vos separe. Nós não estamos imunes de palavras ao nosso respeito, mas deixa eu dizer para você, não durma com a crítica, amém? Mas também não jogue a crítica na lata de lixo. Algumas críticas que pessoas fazem ao nosso respeito, nós precisamos ouvir e corrigir o rumo da nossa vida. Mas também a gente não pode dormir com a crítica, azedar com a crítica. Mas o problema aqui da igreja de Sardes não é a crítica em si, é a arrogância que essa igreja tem. Essa busca desenfreada de ser famosa na cidade e não ser famosa aos olhos de Deus. Você tem fama, as pessoas estão aplaudindo vocês, as pessoas acham você o máximo, mas sabe qual a nota que Deus está dando para vocês? 0. Mas deixa eu dizer para você, eu não tenho outra ilustração. Se você tiver depois do culto, você me avisa. Arrogância é como mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Quem tem só sabe que tem se alguém avisar que tem. É um tanto nojenta a ilustração. Mas eu só tenho essa. E olhe para mim. O Evangelho de Jesus tira a arrogância da nossa vida. Quem ama Jesus não pode ser arrogante, amém? Dá para entender isso? Quem teve um encontro com Jesus precisa andar com humildade. Deixa eu dar alguns exemplos para você. A nossa sociedade mede a pessoa pelo carro que tem, pela roupa que usa, pela casa onde mora e pelos diplomas que tem. Um dia desse eu entrei numa loja, uma loja muito chique. Eu entrei, nem sei por que eu entrei. E a mulher virou para mim, olhou para mim e falou assim, a ala das promoções é ali, senhor. Eu falei, até que enfim alguém fez a leitura certa a meu respeito. Sabe por quê? É a marca de roupa, é a marca do carro, é a imagem que a gente vende. Eu não estou dizendo que você tem que andar esculhambado por aí, não é isso que eu estou dizendo. Você precisa andar bonito, crente tem que andar bonito, amém? Crente feio está fora da vontade de Deus. Então você toma um jeito. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é a nossa escala de valores. Não é isso que eu estou dizendo. Então, muito cuidado para não tratar as pessoas em função do que elas têm, não do que elas são. Vamos fazer um exemplo? Se parar alguém na porta da igreja com a Lamborghini, como é que se atende? Nem vai entrar, porque vai bater o assoalho ali na porta da igreja. Mas se entrar com uma Brasília velha, tem alguém com Brasília? Não tem? Então vai ser ilustração mesmo. Se a gente ficar mais animado com a Lamborghini e desanimado com a Brasília, a gente está tratando as pessoas em função do que elas têm, não do que elas são. Dá para entender isso? E o Evangelho tira a arrogância do nosso coração. O Evangelho diz assim, na igreja de Jesus não tem rico, não tem pobre, não tem analfabeto, não tem letrado. Na igreja de Jesus não tem branco, não tem negro, não tem homem, tem mulher.
todos nós corremos na nossa veia o mesmo sangue, o sangue de Jesus, e por isso nós chamamos um outro de irmão. Nós não chamamos um ao outro de irmão porque a gente não sabe o nome. A gente chama um ao outro de irmão porque corre na nossa veia o mesmo sangue, o sangue de Jesus. Então Paulo ele vai esticar um pouco mais esse princípio, ensinar aqueles irmãos que estavam sendo arrogantes na igreja de Colossos, e ele vai dizer, não tem judeus, não tem gregos, não tem bárbaros, não tem escravos, não tem senhores, e aí ele vai citar uma palavra de um certo povo chamado citas. Quem eram os citas? Citas era um grupo de bárbaros, que um dos seus costumes era tomar banho uma vez por mês. Tem citas na sua casa? Tem umas crianças aqui da igreja que eu brinco com eles e falo assim, vai chegar em casa, vai ter que tomar banho. Não vou, pastor. Minicita. Agora os citas se converteram. Imagina chegar um cita nesse auditório e entrar e sentar. Eu garanto para você que vai abrir um clarão no meio. Cheira mal. Tem gente que é da mesma fé que a gente que não cheira bem. Não cheira muito bem. Mas Paulo está dizendo, mesmo não cheirando muito bem, na veia dele corre o mesmo sangue que corre na nossa veia. Somos irmãos em Cristo. Amém? Que Deus nos livre desse conceito religioso de arrogância. Eu quero encerrar esse primeiro ponto dizendo o seguinte para você, se você esquecer de tudo, não se esqueça do que eu vou dizer para você agora. Crente tem a obrigação de ser gente boa. Amém? Tem uns crentes por aí, meus irmãos, que nem Deus pode mais com eles. São chatos. São insuportáveis. Sabe qual o lema da vida deles? Não pode. Não pode. Conto uma história para ilustrar isso. Eu não carrego mágoa de ninguém. Mas tem uma mulher na minha infância que eu a odeio até hoje. A empresa que meu pai trabalhava, todo final de ano dava presentes. E o meu grande sonho era ganhar uma bola de capotão. Eu lembro que todo ano eu ganhava da empresa do meu pai, no final do ano, um brinquedo que eu tenho raiva dele, Aquaplay. E naquele final do ano eu ganhei uma bola de capotão. E quando eu ganhei a bola de capotão, nós fomos brincar na rua imediatamente. E lá eu tinha alguns amigos. Eu não vou citar o nome da igreja por questão de ética, mas é ajuntamento de Deus que proibia jogar bola. Já sabe o nome. E nós fomos jogar bola, e nós tínhamos uma vizinha. O nome dessa vizinha era Irmã Josefa. Eu não esqueço. E nós estávamos jogando bola, e de repente, um dos jogadores nossos, o nome dele era Josafá. Imagina de que igreja que ele é. Josafá. O Josafá deu um bicudo na minha bola de capotão, 0 bala. Isso era 26 de dezembro, no período da tarde. Essa memória Deus não apagou de mim ainda. E aonde a minha bola cai? Na casa da irmã? Eu não tenho boas memórias dela, mas eu lembro que ela saiu com um vestido de viscose, muito parecido com o pano que minha mãe usava na mesa. E ela sai e ela faz a seguinte postura, ela bota a mão em cima do portão da casa dela, que era um portão de ripas madeiradas na transversal, com aproximadamente 13 ripas. E ela bota a mão, e ela abre o portão, e ela olha para mim e fala assim, Jefferson, eu já cansei de falar para você que futebol não é coisa de crente. E ela, com um cutelo na mão, ela fura a minha bola. A irmã Josefa, com aquele vestido meio esverdeado e cinza, muito parecido com o pano que minha mãe colocava na mesa. Eu lembro da posição que ela estava, da sandália havaiana que ela estava, da roupa que ela estava e da capa que estava naquela...
ela fura a bola. E ela disse para mim, futebol não é coisa de crente. No céu eu vou cortar a volta dela. Crente não pode ser chato. Tem muito crente aí que é chato. Deus chamou a gente para ser sal e luz, não para ser chato. E tem muita gente que não entrou numa igreja ainda por mau testemunho de crente que é arrogante. Crente precisa ser gente boa. Com a mesma alegria que a gente cumprimenta o CEO da nossa empresa, a gente precisa cumprimentar o jardineiro do nosso condomínio. A gente precisa cumprimentar o porteiro do nosso prédio. Eu tinha um porteiro no prédio onde eu morava, toda vez eu passava, bom dia, boa noite, bom dia. Ele descobriu que eu era pastor, ele falava, a paz do Senhor. Eu falava, paz do Senhor. O outro falava, boa noite. De vez em quando eu confundia, falava boa noite para o outro, pai do Senhor, e está rolando. Mas fale com as pessoas. Crente tem que ser gente boa. Amém? Trate as pessoas de igual modo. Na nossa sociedade nós temos grupos LGBT, negros, sindicalistas, MST, sindicato de pastor. Sabe por quê? Porque a gente é incapaz de tratar todos de igual maneira. E precisa começar grupos na sociedade para defender os seus interesses. E a Bíblia diz que no reino de Deus a gente não defende os nossos interesses, porque nós já temos quem guerreia as nossas guerras. Portanto, trate as pessoas sem arrogância. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratada. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Mas o segundo problema dessa igreja, amém? Estão comigo? Amém. Primeiro problema qual que é? Arrogância. Que Deus nos livre de ser arrogante. E que Deus nos faça ser gente boa para a glória dele. Amém? O segundo problema que essa igreja tinha era a anemia espiritual. E aí ele vai dizer assim, fortaleça o resto que estava para morrer. Ele vai dizer, vocês estão anêmicos, vocês acham que vocês são famosos, vocês não são. E por buscarem a fama a qualquer custo, vocês estão anêmicos. Então fortaleça o que resta. Busque a palavra do Senhor, busque a presença do Senhor. Vamos fazer um exercício aqui para a gente entender esse princípio. A andragogia é a ciência que estuda como que o adulto aprende. A pedagogia da criança, a andragogia do adulto. Vem da expressão andros, homem adulto. A andragogia diz que você tem a capacidade de concentração de ouvir uma pessoa falando de 3 a 5 minutos. Isso quer dizer que depois que eu comecei a falar, você já voltou 4, 5 vezes. Eu não me iludo. Depois que eu comecei a falar aqui, você já pensou assim, o que eu vou comer depois que eu sair daqui? Amanhã, que hora que eu tenho que levantar, o que eu tenho que fazer, qual cliente que eu tenho que visitar primeiro, e alguns de vocês já foram 2 a 3 vezes no celular. Não sou profeta, sou batista, tradicional, mas a gente vai e vem, é assim mesmo. Vamos fazer uma conta, você que é bom de história. Se você for bom mesmo, for todos os cultos no domingo, e prestar atenção durante 1 hora no culto, e se no mês tiver 5 domingos, são quantas horas por mês que você ouviu a palavra de Deus com atenção? Quantos? 5 horas. No ano vai dar o quê? 5 vezes 12? Você que é bom de geografia? 60 horas. Isso quer dizer que se você depender do domingo para se alimentar espiritualmente, você vai se alimentar espiritualmente no ano, quantas horas? Olhe para mim e preste atenção. Se você depender só do domingo, você vai ter uma vida espiritual anêmica. Dá para entender isso? Dá para entender? Leia a Bíblia durante a semana. Amém? Amém. Ouça uma boa pregação. Ouça uma boa pregação. Ore. Leia bons livros. Se alimente espiritualmente. Fortaleça a sua vida espiritualmente. Exercite os músculos espirituais. Fortaleça o que está para morrer.
Peça graça para o Senhor, comece lendo a Bíblia. Pastor, eu vou começar a ler a Bíblia, vou começar a ler Levítico. Não, começou errado, você vai desanimar. Leia Salmos, lê João, mas leia uma porção da Bíblia todo dia, amém? Não dependa, ouça bons pregadores durante a semana. Pastor, eu não sei quem ouvir, pergunta, a gente te orienta. Mas busque o Senhor em família. Vá orar na cama dos seus filhos, vá de madrugada na cama dos seus filhos, imponha as mãos na cabeça deles, ore por eles, clame pela sua esposa, clame pelo seu marido, clame por sua família, por sua igreja, pelo pastor, pelo país, tem uma lista, mas busque o Senhor em oração, se alimente durante a semana, não dependa só do domingo, porque senão você vai viver uma vida anêmica espiritual, está entendendo? E aí sabe o que vai acontecer? Vai vir a tempestade na sua vida, e quando vier a tempestade na sua vida, você vai cair. Sabe por quê? Você não tem sustentação espiritual. Jesus estava no Sermão do Monte, e no final do Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte: ao prudente e o insensato. O prudente construiu a sua casa sobre a rocha, e o insensato construiu a sua casa sobre a areia. E sobre todos vieram ventos. Vieram ventos. E sabe qual é a casa que permaneceu em pé? A casa que construiu sobre, e a rocha é Jesus. Preste atenção, você que está nos visitando. A rocha não é o pastor. A rocha não é essa igreja. A rocha não é líder fulano e beltrano. A rocha é Jesus de Nazaré, amém? Entrega a sua vida a Jesus. Sabe, às vezes você olha para a vida de algumas pessoas e você fala assim, eu queria ter a vida daquela pessoa. O Ziraldo tem uma crônica que diz o seguinte: como são felizes as famílias que nós conhecemos pouco. Como são felizes as famílias que nós conhecemos pouco. Tem gente que a vida não foi fácil para eles. Você conhece gente assim que parece que sai de uma prova e entra na outra? Eu conheço muita gente assim. Eu conheço gente que só passou prova na vida e envelheceu alegre. Eu conheço gente que a vida foi fácil e envelheceu azedo. Sabe por quê? Porque um decidiu construir a sua rocha sobre, a sua casa sobre, e o outro construiu a sua casa sobre areia. Na casa do bom e do ruim vem vento. Dá para entender? Na casa do crente e do descrente vem tempestade. O que vai fazer com que a gente permaneça em pé e não azede o nosso coração é sobre quem estamos construindo. Alimente-se de Jesus. Alimente-se de Jesus. Essa igreja tinha problema, ela estava anêmica. Mas também essa igreja sofria daquilo que nós vamos chamar de amnésia. Por isso que no verso 3 vai dizer assim, lembre-se, eu e você esquecemos as coisas muito rápido. Deixa eu partilhar para você um exercício que eu estou fazendo, e eu queria que se você entendesse que deva fazer, faça. Eu estou olhando algumas fotos no meu celular. E eu estou fazendo o seguinte exercício, reconhecer as bênçãos de Deus nessas fotos. Dá para entender o que eu quero dizer? Você que é mais novo, deixa eu te contar um negócio. Seus pais e seus avós têm um negócio que chama álbum de foto. Álbum de foto é um negócio assim, igual um livro. Livro é um negócio assim, ó, grande, de papel. E os seus pais e seus avós têm um negócio que chama foto. Sabe o que é foto? Foto é um negócio mais ou menos retangular, que tem a imagem impressa. Depois você bota no Google, existia uma empresa que chamava Kodak. E essa Kodak imprimia as fotos e a sua avó guardava as fotos nesse álbum, que tinha um plástico que colava e descolava. E essas fotos você não tinha a possibilidade de corrigir. Se na foto, no seu casamento, da hora da aliança, você tivesse com o olho fechado, ia sair com o olho fechado. Um dia desse eu peguei um álbum de foto na minha casa. Você que é mais novo, se você não sabe o que é isso, vai lá em casa que eu te mostro. E aí eu comecei a ver o quanto Deus foi bondoso comigo, com a Jussara, com o Felipe e com o Henrique. Durante a nossa história de vida, como que Deus cuidou. Sabe por que eu tenho feito esse exercício? Para eu não esquecer das bênçãos de Deus na minha vida. Porque a gente esquece rápido.
E quando a gente esquece o que Deus fez ontem, se a prova vier hoje, a gente vai amargar o coração. E a gente não vai ter esperança para ontem. O Deus que cuidou da gente ontem é o mesmo Deus que está cuidando hoje, que vai cuidar no futuro. Juízes, tem uma parte do livro de Juízes que diz assim: e surgiu uma geração que não conhecia Deus, mas a geração do passado era a geração que saiu do Egito, viu os prodígios de Deus, Deus deu maná, eles usavam um modelito de roupa durante 40 anos e não envelhecia, não precisava lavar, imagina um negócio desse. Deus cuidou daquele povo, e agora a próxima geração não sabia quem era Deus e o que tinha acontecido, sabe por quê? As fotos do celular só servia para provocar fama e não trazer à memória aquilo que poderia dar esperança. O que poderia dar esperança? O cuidado de Deus durante a história daquelas famílias. Amnésia espiritual. Lembra o que Deus fez ontem por você. Ontem Deus não te desamparou. Ontem Deus cuidou de você. Sabe o que significa? Que hoje Deus vai continuar? Sabe aquelas noites que a gente não dorme com medo de qual vai ser o futuro dos nossos filhos? Olhe para mim e preste atenção, ensine o Evangelho para os seus filhos, porque o futuro deles vai ser maravilhoso. Deus vai cuidar deles, amém? Deus vai cuidar. Deus vai continuar cuidando. Continue trabalhando. Continue trabalhando. Não é pecado trabalhar, não é pecado ficar rico, amém? Fique rico, trabalhe. Aliás, eu vou dar um curso de coach. Como você vai ficar rico? Primeiro segredo, gaste menos do que você ganha. Ele sempre fala o óbvio, por que eu não posso falar o óbvio? Trabalhe, fique rico. Amém? Vai viajar o mundo, faça faculdades, conheça mais línguas, conheça lugares, abre a sua mente culturalmente, ganhe dinheiro, vai viajar, leve o pastor junto, mas vai. Amém? Amém? Se fosse uma daquelas igrejas, quando eu falava, fica rico, os irmãos já estavam tudo animado. Mas como você não crê nisso, paciência. Deus quer a nossa prosperidade. Mas a nossa prosperidade precisa ser aonde tem a bênção de Deus. Porque senão não é prosperidade, é maldição. É maldição. E eles tiveram amnésia, eles esqueceram dos cuidados de Deus. Mas eles também viveram uma vida apática. O texto vai dizer, contudo, há alguns que não contaminaram as suas roupas. Eu tenho para mim que no meio daquele povo tinha muita gente que incentivava uns aos outros a seguir Jesus. Mas deixa eu te contar uma história, por que ele usa essa expressão roupas brancas. Deixa eu te explicar isso. O Império Romano, quando ele ganhava uma batalha, tinha um desfile da vitória. Desfile da vitória. Você viu hoje o PSG chegando na França? O desfile da vitória. Você viu? Não vai ver agora no celular, espera. O desfile da vitória. Sabe como é que era o desfile de Roma? Com os soldados que foram para batalhas e ganharam a batalha. Roma dava uma roupa branca para o soldado. Roma dava de presente a roupa branca. E aquele soldado pegava aquela roupa branca, que era a medalha de maior condecoração que existia no Império Romano, e desfilavam na cidade. Estão entendendo o texto? O texto vai dizer o seguinte: felizes são aqueles que têm as suas vestiduras, está falando de santidade. E o texto vai dizer o seguinte, no verso 4 e verso 5. Aqueles que não me negaram, eu não os negarei diante do Pai. E não terão seus nomes riscados no livro da vida. Mas deixa eu encerrar contando Lucas capítulo 10 para vocês. Jesus mandou os 70. E quando Jesus manda os 70, eles vão evangelizar. E eles expulsam demônios, eles curam. E é muito interessante isso, porque eu me lembro, há muito tempo atrás na minha vida, eu vi meu pai orando numa igreja expulsando um demônio. E aí quando eu tive a oportunidade de orar por alguém expulsar o demônio, eu fiz igualzinho meu pai fez. Igualzinho, a mesma coisa. Quando eu voltei para casa, eu contei para o meu pai e fiquei muito alegre. Pai, dá certo aquilo.
Lucas capítulo 10, versículo 20, os discípulos saíram, expulsaram demônios e voltaram. E contaram para Jesus, dá certo. E Jesus disse assim, vocês não devem alegrar porque vocês expulsam demônios ou fazem cura. Vocês precisam se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Lucas capítulo 10, versículo 20. É isso que a igreja de Sardes precisava celebrar. Precisava celebrar não os seus nomes na cidade, mas porque o seu nome estava no livro da vida. Seu nome está no livro da vida? Amém? Tem um menino aqui da igreja que eu brinco com ele da seguinte maneira. Ele tem o cabelo todo grande assim. E eu falo com ele assim, no céu eu vou ter cabelo igual você. Você tem certeza que um dia você vai estar no céu com o Senhor? A igreja de Sardes tinha muita gente que sabia todas as músicas de cor. Eles trabalhavam até em alguns ministérios da igreja. Tocavam muito bem, cantavam muito bem, tinha dinâmica na igreja. E o Senhor disse para eles, vocês têm fama de estar vivos, mas vocês estão mortos. Como é que está a sua vestidura? Ela está branca diante do Senhor? Eu queria te fazer um convite nessa noite, eu queria que você fechasse os seus olhos. E o convite que eu vou fazer para você é o seguinte, você tem certeza que seu nome está no livro da vida? Você tem certeza que um dia o Senhor pode falar de você diante de Deus e diante dos anjos, que você vai habitar com o Senhor para todo sempre no céu? Eu queria te fazer um convite nessa noite. Se você não tem essa certeza, você pode dizer para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim? Eu tenho procurado agradar pessoas e não ao Senhor. Eu tenho procurado fama diante das pessoas e não diante do Senhor. E eu não tenho essa certeza, mas nessa noite eu preciso ter essa certeza. E eu queria entregar minha vida ao Senhor como meu Salvador. Não é a vida ao pastor, não é a igreja, não é o sistema, é a Jesus de Nazaré. Porque quando a gente entrega a Jesus, o Senhor nos livra da apatia, o Senhor nos livra dessa amnésia, dessa arrogância, e a gente reconhece quem é Jesus, entrega a vida dele, e tem a certeza que o nosso nome está no livro da vida. E nada pode roubar isso. Porque o Senhor diz nesse texto que se você confessar Jesus publicamente, Ele vai te confessar diante de Deus. Aos 12 anos de idade eu confessei Jesus publicamente. E disse, eu quero crer em Jesus como Salvador. Nessa noite você gostaria de tomar essa decisão de crer em Jesus como Salvador? Eu peço que todos fechem os olhos para ninguém se sentir constrangido. Você pode levantar uma de suas mãos e falar assim, Senhor, nessa noite eu creio no Senhor como meu Salvador. Amém. 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 Há mais alguém que gostaria nessa noite de dizer, eu quero meu nome no livro da vida, eu quero entregar minha vida a Jesus. Lá atrás, Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém que não tem essa certeza e gostaria de dizer o seguinte, eu quero ter o meu nome no livro da vida, e nessa noite, em nome de Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, porque eu quero um dia participar desse desfile com roupas brancas, dadas por Jesus, sem mancha nenhuma, nesse desfile da vitória que um dia estaremos diante do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém que gostaria de fazer essa oração e dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus como meu Salvador. Você só faz esse sinal que eu quero orar por você. Obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos. Porque o Senhor é aquele que é justo para com os seus. E um dia nós vamos participar desse desfile. E nos ajude a participar desses desfiles com roupas limpas, brancas na Tua presença. E a certeza de que o nosso nome está no livro da vida, não porque o pastor falou, não porque ciclano falou, não porque tem uma tradição na minha família, mas porque o Teu Espírito testifica ao nosso Espírito que nós pertencemos ao Senhor. É assim que oramos, é assim que cremos, é assim que descansamos o Senhor com humildade, com ânimo no Senhor,
sabendo que mais importa é aquilo que o Senhor acha a nosso respeito do que aquilo que os outros acham. Nós queremos ser famosos aos seus pés. Nós queremos ouvir a tua voz, de que fomos fiel e entraremos para o gozo celeste, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Jesus fez no Calvário. É assim que oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.